Em relação a essa violência que você comenta, né? A gente teve o caso mais recente agora, foi esse da vítima que foi assassinada depois que um eleitor entrou ali no bar perguntando quem votava em Lula. Eu tenho conversado com alguns analistas aqui, Silvio, que têm apontado essa questão da violência até como uma estratégia de Bolsonaro, né? De criar esse caos que ele precisa para reforçar o questionamento que ele vai fazer do pleito ali, né, da possível vitória de Lula. A gente já fala há algum tempo sobre o episódio Capitólio, sobre essa questão de estimular a violência nas ruas, caso ele perca. Você acredita poder se tratar de uma estratégia de Bolsonaro, esse estímulo à violência? Até agora, não. Quer dizer, eu acho que essas manifestações ainda são individuais, né? Expressam uma demanda do Bolsonaro por violência, pelo uso das armas, por tirar, vamos dizer assim, as diferenças na força e não no argumento, né? Mas ainda não são armações desse tipo, como ocorreu no evento do menino de 15, 16 anos que foi provocar o Guilherme Boulos na cara dele. Aquilo claramente foi armado pelo MBL, e depois isso é comprovado, porque quatro quadras depois chega a PM com a Carla Zambelli para tentar prender o Boulos. Então, essa foi uma armação. Até agora, eu não percebo que essas radicalizações tenham sido armadas, até porque esses responsáveis estão sendo identificados e estão sendo presos, né? Quer dizer, por enquanto, o que nós estamos vendo são as manifestações. Como é que você tem clubes de tiro por todo lado agora? Quer dizer, isso precisa ser controlado também. Talvez tenha que ser proibido a abertura do clube de tiro durante o período eleitoral, né? Como é que você vai controlar os seus afiliados desses clubes de tiro? São legais, foram constituídos, né? Então, a situação é, se houver, vamos dizer assim, um rastilho de violência, é possível que ela se amplie, que ela se multiplique. Se houver uma inibição forte da parte do Estado, da parte da segurança pública, dessas manifestações isoladas, isso também pode ter o seu resultado positivo. O que é a expectativa, vamos dizer assim, da falta de alternativas que o Bolsonaro está se defrontando agora pode gerar, é que ele realmente arme uma confusão, pretenda criar uma situação para implantar aquele negócio do GLO, né, garantia da lei e da ordem, que é uma prerrogativa da presidência, que num caso de um conflito mais ampliado, poderia se justificar. É um pretexto que pode tentar, eventualmente, melar as eleições. Acontece que, como nós já vimos antes, essas eleições envolvem muita gente. Envolve a eleição de governadores, de deputados federais, de deputados estaduais, de senadores. Então, não é tão fácil ele tentar um GLO para melar a eleição toda. Você vai ter muitas forças políticas que vão se opor a essa iniciativa. Mas é possível, porque quando ele está desesperado, ele pode fazer qualquer coisa, e ele está desesperado, né? Ele está desesperado, porque é isso, as pesquisas todas têm mostrado essa tendência de derrota de Bolsonaro, né? E muito difícil reverter esse quadro, é o que todos os analistas apontam. Em relação a recortes dessa pesquisa, Silvio, a gente tem ali a faixa, aquela base, né, da pirâmide social, muito com Lula, né? Lula tem ampla vantagem ali. E daí, conforme a gente vai subindo essa base, Bolsonaro vai liderando, não, acho que ele lidera só depois dos 5 salários mínimos, né? Mas ele vai ganhando mais projeção, mais intenção de voto conforme essa base vai subindo. Tá consolidado isso também, né? Eu imagino que é difícil agora capturar esse público, mudar, reverter essa situação, mesmo para Bolsonaro. Bolsonaro tentou desde o início, né, capturar mulheres e essa questão dos evangélicos, que ele acabou, inclusive, perdendo durante essas últimas semanas. Mas tá tudo muito consolidado, me parece, em relação a esses recortes que são feitos pelas pesquisas. Como que você tem visto isso? Eu olho com uma certa cautela, eu não acho que as coisas estão consolidadas assim. Por exemplo, se você começar a ter uma quantidade de milhões de mensagens dirigidas a evangélicos,
dizendo que o Lula, se eleger, vai fechar as igrejas, isso pode Você mudar acha que alguma pode coisa. pegar de novo isso? Que é uma fake news Pode que pegar. cola. Entendi. Então, não vai ser a mesma fake news da eleição passada. A Sim, mamadeira de piroca já foi superada. Mas sim. essas mentiras que ele pode plantar de última hora, né, aí vai depender um pouco da nossa capacidade de controle dos abusos sobre as redes sociais, né? Sim. Porque eu imagino que isso possa ser feito até a partir do exterior, né, com um volume de mensagens que pode ser contratado na casa dos milhões de mensagens. Há casos em que foram contratados bilhões de SMS. Né? Então, isso a gente precisa alertar os nossos companheiros, os eleitores, inclusive, as eleitoras do nosso país, de que prestem atenção nas mensagens que vocês vão receber nos próximos 4 dias. Elas serão muitas vezes falsas. E elas vão tentar mudar a sua opinião em favor do Bolsonaro. Então, é preciso ter uma atenção para isso. Da mesma forma como o Auxílio Brasil não resultou numa mudança de posição daqueles que são os mais pobres e que receberam o Auxílio Brasil, mas continuam apoiando o Lula, né? Então não serviu. Esse dito complemento foi visto como eleitoral, oportunista, sabe-se que acaba em dezembro, né? E, de fato, o que a gente tem é a percepção de que o povo está aprendendo, está se educando com a vida política. E, da mesma forma como o Auxílio Brasil não foi capaz de mudar o voto em favor do Bolsonaro, eu acho que agora a gente está mais atento, todo mundo está mais atento às redes sociais e às fake news, e elas terão um impacto menor. Nem por isso a gente pode abrir mão de todos os mecanismos de fiscalização possíveis, de denúncia e de criminalização de quem praticar atos ilegais. Nós temos que garantir o nosso espaço eleitoral democrático, plural, onde todo mundo possa se expressar, onde a liberdade de ir votar seja garantida e onde a gente evite conflitos para que as eleições corram tranquilamente. As instituições têm um papel importante nisso, né, Silvio? O próprio TSE, a gente viu que o TSE está pedindo reforço de segurança nos colégios eleitorais por conta dos mesários, né? Há um medo por parte dos mesários que vão participar desse processo todo. Então, o TSE tem um papel muito importante, tanto nessa semana agora, que antecede ali o 2 de outubro o pleito, como na semana que se seguir, porque se houver, de fato, esse questionamento por parte de Bolsonaro, o TSE vai ter que ser muito firme nos posicionamentos, ou não? Eu acho que ele vai ter que ser. E precisa prestar atenção pelo seguinte também: os mesários, muitos deles são voluntários, não é? Sim. Então, aliás, a totalidade deles são voluntários, eles não recebem por isso. Mas tem gente que se dispõe, se oferece, né? E se nós tivermos umas tantas sessões que são bolsonaristas que se constituíram como mesários e que passam a fazer alguma eventual denúncia fake, nós temos um problema, né? Então, a fiscalização é cada vez mais importante. Uma fiscalização, seja das instituições, do Tribunal Superior Eleitoral, da estrutura toda de fiscalização sobre o que se passa nas sessões eleitorais, da própria Polícia Militar, né, para que do Exército, onde foram chamadas, muitas cidades requisitaram forças militares para garantir a tranquilidade do pleito, né? Então, tudo isso são mecanismos de fiscalização, de controle, mas nós precisamos estar atentos, porque é possível que surjam tentativas de fraudar as eleições no sentido oposto àquele que o Bolsonaro está dizendo, fraudar em favor do Bolsonaro, né, para que ele possa passar para o segundo turno. Eu tenho a impressão que o caminho que nós estamos tomando é um caminho decidido, decisivo, importante, que é não deixar de ir votar de uma maneira discreta, né, e garantir que os espaços públicos estejam em paz, seja do ponto de vista das instituições que operam para garantir essa segurança, seja do ponto de vista do cidadão,
que não quer comprar briga e que não vai aceitar provocações.